Porque ninguém escolhe tudo que vai ver e ouvir ao sair de casa. Com certeza, o nosso dia é composto de muitas tarefas que nós precisamos realizar dia após dia. Nós saímos para trabalhar, nós vamos ao mercado, praticamos algum tipo de esporte, dentre muitas outras coisas que são absolutamente normais e totalmente necessárias para o nosso dia a dia. Mas é indispensável para nós que quando chegamos em casa tomemos um belo e demorado banho. Porque o nosso corpo fica exposto a várias contaminações e impurezas existentes no próprio ar ou no ambiente em que nós frequentamos. E mesmo que nós ficássemos em casa o dia inteiro, o nosso próprio corpo entraria em um estado de degradação própria. A tal ponto que se nós não cuidássemos de nós mesmos neste sentido, o nosso corpo entraria em um estado de degradação tão grande que seria praticamente insuportável qualquer pessoa ficar do nosso lado. Mas da mesma forma que o nosso corpo fica exposto a tantas contaminações e impurezas existentes no ar ou no ambiente que nós frequentamos, e até mesmo por causa das atividades necessárias que nós praticamos no nosso dia a dia, da mesma forma a nossa alma e o nosso espírito ficam expostos a muitas contaminações e impurezas existentes que tentam ficar impregnadas em nós, mesmo quando nós vamos fazer algumas atividades que para nós são legítimas, normais e até mesmo necessárias para o nosso dia a dia nas nossas vidas. Porque aquilo que nós vemos e ouvimos pode tanto nos influenciar positivamente, como influenciar e contaminar drasticamente de uma forma negativa a nossa alma e o nosso espírito. E é fato que nós conseguimos privar o nosso corpo de muitas contaminações e impurezas que nós conseguimos enxergar, e até mesmo de algumas que nós não conseguimos ver. Mas é igualmente verdade que nós não conseguimos privar todo o nosso corpo de absolutamente todas as contaminações e impurezas existentes no ar e no ambiente em que nós frequentamos. A não ser que você fosse tirado desse mundo e transportado para o céu de alguma forma. Primeiro porque nós não conseguimos enxergar todas essas contaminações existentes no ar, e segundo, mesmo que se nós conseguíssemos enxergar, nós não conseguiríamos realizar todas as atividades que nós precisamos fazer sem ter contato com elas. E da mesma forma, em relação à nossa alma e ao nosso espírito, nós conseguimos privar a nossa alma e o nosso espírito de muitas contaminações e impurezas existentes no mundo. E nós devemos fazer isso. Mas assim como no caso do corpo, é igualmente verdade que nós não vamos conseguir privar a nossa alma e o nosso espírito de absolutamente todas as contaminações e impurezas espirituais existentes no mundo. Isso não quer dizer que nós devemos aceitar essas impurezas e nos conformar com elas fazendo parte das nossas vidas. Como nós temos visto, nós devemos nos privar de todas que nós conseguimos. Mas o que fazer com aquelas que nós não conseguimos evitar o contato com elas? Porque ninguém escolhe tudo que vai ver e ouvir ao sair de casa. Se vamos trabalhar, podemos ver e ouvir coisas que nós não gostamos. Se vamos ao mercado, podemos ver e ouvir coisas que nós não gostamos. Se acessamos a internet ou as redes sociais, podemos ver e ouvir coisas que nós não gostamos. E infelizmente, até mesmo nas igrejas que nós frequentamos, podemos ver e ouvir coisas que nós não gostamos. Talvez alguma heresia falada pelo pregador, talvez um irmão ou uma irmã que se veste de uma forma inadequada para ir às reuniões, algum tipo de fofoca tendenciosa, mas o fato é que de alguma forma, uma hora ou outra, não importa o lugar que nós estamos, essas contaminações e impurezas vão chegar até os nossos olhos e aos nossos ouvidos de alguma forma. E mesmo que você ficasse em casa o dia inteiro sem ter contato com ninguém além de você mesmo, lembre-se que assim como o nosso corpo, mesmo não exposto a muitas contaminações e impurezas de outros ambientes, o próprio corpo entra em um estado de degradação própria. E da mesma forma, o nosso espírito e a nossa alma podem entrar em um estado de degradação própria por causa da nossa própria natureza pecaminosa, que infelizmente existe dentro de cada um de nós, dentro de todo o ser humano. Mas então o que fazer com essas contaminações que nós não conseguimos evitar o contato com elas, e também o que fazer com a nossa própria degradação espiritual vinda da nossa própria natureza pecaminosa? Bem, em relação ao corpo, nós chegamos em casa e tomamos um belo de um demorado banho. E para isso nós fazemos pelo menos duas coisas essenciais. Primeiro, nós vamos para um lugar reservado para o nosso banho. Claro, nos despimos porque as roupas atrapalham o nosso banho. E em segundo lugar, nós entramos em contato com a fonte de água que nós temos, seja ela um chuveiro, um rio, e entramos em contato com estas águas usando ferramentas auxiliares para o banho, como uma bucha, um sabonete e assim por diante. E em relação à nossa alma e ao nosso espírito não é diferente.
Nós precisamos procurar um lugar reservado, aonde nós vamos nos despir perante nosso Deus, aonde nós vamos abrir o nosso coração para Ele, onde nós não vamos esconder absolutamente nada dele. E depois de nos despir perante Deus em oração, abrindo nosso coração a Ele, não escondendo absolutamente nada, porque isso nem seria possível, nós devemos deixar que as suas águas possam entrar em contato com o nosso espírito e com a nossa alma, para que as suas águas possam nos lavar de toda contaminação e impureza que tenha chegado a nós sem o nosso consentimento. Mas que águas são essas que podem lavar o nosso espírito e nossa alma? Que águas são essas que têm poder para fazer isso? A Bíblia muitas vezes faz referência à própria palavra de Deus como sendo águas purificadoras. E a palavra de Deus é muitas vezes simbolizada na Bíblia como sendo águas que santificam. A palavra de Deus são águas espirituais. O Senhor Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Também em 1 Pedro capítulo 1 e 22, Pedro diz que é possível purificar a sua alma pela obediência à verdade. E que verdade é essa? O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz em João capítulo 17, versículo 17, dessa forma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade santifica, a verdade purifica. Mas que verdade é essa? O Senhor Jesus Cristo disse: a tua palavra é a verdade. Quando nós nos achegamos a Deus, que é a nossa fonte de águas vivas, e deixamos que a palavra dele tenha contato com o nosso espírito e com a nossa alma, ele nos purifica de todas as contaminações existentes no mundo espiritual. O mundo está cheio de pensamentos e filosofias que podem te afastar de Deus, e rapidamente podemos ser influenciados por essas filosofias e pensamentos mentirosos que existem no mundo. Mas o constante contato com estas águas purificadoras e com esta fonte de águas vivas, que é o nosso Deus, vai livrar a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito de sermos enganados com mentiras que vão nos afastar dos caminhos do Senhor. Mas assim como nós temos visto em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 22, é pela obediência à verdade que a nossa alma pode ser purificada. Não vai adiantar nada nós aprendermos tudo e não praticarmos nada. Tudo só vai fazer sentido quando nós colocarmos em prática tudo que nós aprendemos. Mas assim como nós usamos algumas ferramentas auxiliares para o nosso banho físico, alguns tipos de ferramentas auxiliares que vão nos auxiliar na compreensão da palavra de Deus. Quem sabe uma concordância bíblica que vai nos ajudar a encontrar um versículo em menos tempo, nos ajudando a remir o tempo. Quem sabe um bom dicionário que vai nos ajudar a entender aquela palavra que é tão estranha aos nossos ouvidos. Ou quem sabe podemos estudar a fundo as línguas originais que a Bíblia foi escrita, como o grego e o hebraico, e com certeza sim o nosso banho espiritual vai ser muito mais eficaz e muito mais profundo, e vai nos proteger de muitas contaminações e impurezas existentes no mundo. Esse é o canal Jonathan Freitas. Se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei aqui embaixo. Se você quer continuar recebendo vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e comente aqui embaixo qual foi a lição que te ajudou nesse vídeo. E se você conhece alguma pessoa que pode realmente ser beneficiada com aquilo que você ouviu hoje, compartilhe com pelo menos mais uma pessoa e vamos fazer a palavra de Deus ser divulgada nesse mundo de várias formas e de muitas maneiras, ok? Então eu te espero aí no próximo vídeo. Fica com Deus.